Bom dia, Igreja de Deus. Que maravilha, né? Nossa adoração a Deus. Eu estou gostando muito do culto aqui hoje. E você? Que amém desanimado. Parece que não estão gostando, não. Amém. Glória a Deus, porque nós estamos aqui adorando ao nosso Deus. Glória a Deus, nós temos confiança. É o título da nossa mensagem para hoje. Como confiar no poder de Deus. E graças a Ele, a esse poder, nós estamos aqui. Não é? Porque se fosse por nós mesmos, onde nós estaríamos? No máximo, em casa dormindo, ou num clube, caminhando para algum lugar aí, não é? Mas graças a Deus que nós estamos na companhia de irmãos que buscam cada dia mais essa confiança no poder de Deus. Glórias sejam dadas a Deus. Amados, antes de começar a falar aqui, eu quero pedir à igreja que continue orando, aliás, não é que, continue, mas que orem por nós, que a partir de terça-feira nós vamos estar indo lá para a casa da Ana, nossa filha, e do Lucas, né? Nós vamos ficar lá até março. E que os irmãos estejam orando por nós, para que nós possamos ter uma viagem boa, uma viagem abençoada, não é mesmo? Então, graças a Deus pelos irmãos que a gente tem confiança, que vão estar orando e pedindo as bênçãos de Deus para a nossa estadia lá, e também para com nossa filha, nosso genro, nossas netas, que estão lá, tá bom? Muito bom, irmãos. Então, acho que hoje, quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu estava pensando num hino. Mas eu cheguei aqui, e esse último hino que nós cantamos, vai substituir o outro que eu estava pensando. Vocês lembram daquele hino? Quero trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Pois é, esse último que nós cantamos substituiu. Você quer voltar ele aí, Léo, por favor? Eu só confio no Senhor. Esse hino ele diz sobre a mensagem que nós vamos estar compartilhando aqui. Eu só confio no Senhor que não vai falhar, eu só confio no Senhor, sigo a cantar, e até se o sol chegar a escurecer e o céu nublar, eu só confio no Senhor que não vai falhar. Que coisa linda, é isso a nossa mensagem. Esse título é próprio para nós, que somos povo de Deus, porque nós é que precisamos confiar no poder de Deus, porque nós estamos aqui, povo dele. Há muita gente que diz que tem fé em Deus, né? A gente ouve por aí, eu tenho muita fé em Deus, mas, às vezes a gente vê alguém dessas pessoas fora da igreja, infelizmente, que diz que tem muita fé em Deus, mas fala assim, eu tenho fé em Deus que vai cair um raio na sua cabeça, eu tenho fé em Deus que você vai ser atropelado. Isso não é fé. Eu tenho fé em Deus, e tem alguém que se sente injustiçado por algum acidente, alguma coisa assim, eu tenho fé em Deus que a justiça de Deus vai ser feita, mas quer matar o cara, em vez de perdoar, não é? Está querendo um jeito de vingar. A fé em Deus não é essa. Isso não é fé em Deus. Então, nós somos
pessoas que nós precisamos confiar nesse poder de Deus, porque nós já sabemos quem é Deus. Nós sabemos, nós já experimentamos o amor de Deus. Nós já somos beneficiados pelo plano eterno de Deus, daquela maneira que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja dos Efésios. Vocês lembram lá em Efésios 3, capítulo 3, de 8 a 12, o apóstolo Paulo escreve para os Efésios o seguinte: embora eu seja o menor dos menores de todos os santos. Eu acho que aqui ele fez um joguinho de palavras, porque Paulo em hebraico, o que significa? Pequeno. Então quando ele diz aqui, eu sou o menor dos menores, eu acho que ele está fazendo aqui um joguinho de palavras com a situação dele, o significado do nome dele, não é? Eu sou o menor dos menores de todos os santos. Foi-me concedida esta graça. E olha qual é a graça que ele diz aqui: de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério que, durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus. Então todo esse segredo que desde a eternidade está mantido, esteve mantido somente com Deus, o apóstolo Paulo está dando graças a Deus, porque ele agora, naquela situação dele, ele podia divulgar esse evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, das insondáveis riquezas de Deus. Então, irmãos, olha, e ele continua falando, porque foi mantido em oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era para que agora, mediante a igreja, olha o valor que nós temos que confiar que nós somos pessoas de valor diante de Deus, porque é mediante a igreja que esse mistério que estava oculto desde a eternidade está sendo revelado. Vocês já pensaram por que Satanás sempre lutou tanto? A gente vê isso nas Escrituras, para que o Salvador não viesse à terra, porque tudo isso estava oculto em Deus. Então, quando ele tomou conhecimento que o anjo anunciou a Maria que viria o Salvador, ele começou a trabalhar intensamente para que ele não viesse. Primeiro passo, fazer o José atrapalhar o casamento. Mas nós temos que ter confiança que Deus é poderoso. Ele casou e Jesus nasceu. O Salvador veio aqui entre nós. E ele cresceu, teve uma vida normal, e depois Satanás fez tudo para ele não ir para a cruz. Porque Satanás sabia que na cruz ele estaria dando condição de muitas pessoas no mundo, em todos os tempos, irem para o céu, ter os seus pecados perdoados. Ele fez tudo para que Jesus não fosse para a cruz. Mas Jesus foi para a cruz e fez aquele sacrifício perfeito que nos dá essa alegria de sermos esse povo especial para Deus. Vocês que estão nos visitando, sejam bem-vindos. E nós gostaríamos muito que vocês fizessem parte desse povo santo de Deus, esse povo que caminha com dificuldade, com luta, mas com confiança no poder de Deus, mas nós caminhamos rumo ao céu. Você que às vezes ainda não tem um conhecimento verdadeiro de Deus,
de Jesus Cristo, do plano verdadeiro dele para a nossa salvação, nós estamos aí para ajudar vocês. Por favor, se vocês quiserem, nós estamos aqui dispostos a ajudar cada um de vocês. Porque nós, mediante a igreja, esse mistério que estava oculto em Deus, vocês juntamente conosco tomem conhecimento dele, que é a multiforme sabedoria de Deus. Ela se tornou conhecida dos poderes e autoridades na região celestial, de acordo com o seu eterno propósito que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem nós temos livre acesso a Deus, em confiança. Qual o final desse versículo? Nós temos confiança pela fé. Nós temos essa confiança nesse eterno amor de Deus, pela fé nele. Então, irmãos, nós podemos ver, inclusive no artigo dessa semana, o artigo do informativo aí, ele traz umas palavras que é para ajudar-nos nessa dificuldade que a maioria de nós temos, não é? A maioria de nós tem essa dificuldade, que é confiar naquilo que crê. Cremos em Deus? Cremos. Mas a dificuldade é confiar no que crê. É difícil, não é? Isto é, nós precisamos entender que é preciso ir além de crer em Deus. Confiar em Deus é ir além de crer. Não podemos esquecer daquilo que o Tiago falou. Vocês lembram o que Tiago fala lá em Tiago 2,19? Que crê, até os demônios creem. Mas não muda a situação deles. Eles continuam sendo demônios, mas eles creem e tremem. Continuam sendo demônios, mas creem em Deus. Então nós precisamos confiar, irmãos. Confiar em Deus talvez seja a coisa mais difícil, principalmente porque Deus é invisível, né? Deus é invisível. E o poder dele está manifestado aqui. O poder de Deus está manifestado em letras, aqui na palavra dele. Então, irmãos, porque é esse poder que está na palavra dele, nas letras dele, que transforma a nossa vida, muda as nossas situações, e confiar nisso. Nós não estamos vendo nada, nós só estamos vendo letra, e isso muda. Confiar nisso, irmãos, nós precisamos, nós, igreja, nós precisamos fazer isso. Né? Olha, a igreja sabe que o poder de Deus está manifestado aqui. São essas santas letras que garantem para todos nós que a palavra de Deus é viva e é eficaz. Ela é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E agora o final desse versículo, irmãos. Hebreus 4,12, o final dele. Essa palavra, essas letras santas de Deus, está escrita aqui, que ela julga os pensamentos e as intenções do coração. É nesta escritura santa que nós encontramos o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Ele está escrevendo para a igreja de Roma, Romanos 1, 16 e 17. Olha lá a confiança do apóstolo Paulo, que ele está explicando para a igreja de Roma que ele não tinha vergonha daquilo que ele estava fazendo naqueles dias. Ele não tinha vergonha.
Por quê? Porque ele estava anunciando o Evangelho, as boas novas de Deus. O Paulo confiava nesse poder, e ele escreve para a igreja de Roma que eu não tenho vergonha do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele explica isso para aqueles irmãos e para nós. Então, o que nós podemos entender é que nós já cremos nessas palavras. Nós já cremos, amém, irmãos? Nós cremos nessas palavras. O que falta? É confiar no poder delas. Confiar no poder que elas têm. E para isso basta nós olharmos para nós mesmos, o que nós éramos, de onde nós saímos, o que nós fazíamos, o que nós praticávamos, e nós estamos aqui, pelo poder dessas palavras de Deus. Se não fosse pelo poder dessas palavras de Deus, nós estaríamos em lugares difíceis. Eu creio que eu jamais estaria aqui, se não fosse pelo poder dessas palavras. Então, irmãos, quando o apóstolo diz também no versículo 17 para a igreja de Roma, ele diz que no Evangelho está revelado o quê? A justiça de Deus. É no Evangelho que nós encontramos a justiça de Deus, uma justiça do princípio ao fim, que é pela fé. Então nós já podemos perceber que a confiança que nós precisamos ter no poder de Deus está muito, muito, muito ligada com a fé. Está escrito: o justo viverá por fé. Então nós entendemos que não basta crer somente, é preciso confiarmos que Deus é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que está escrito na sua palavra, e isso só é possível por meio da fé. Mas não é qualquer fé, não é aquela fé que nós falamos aqui no início, que muitas pessoas dizem que tem. Não é aquela fé, não é? É a fé nos moldes daquilo que está em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 1, está escrito que a fé é a certeza. Fé é a certeza daquilo que esperamos. É a prova das coisas que não vemos. Essa é a fé que nós precisamos ter, associada à nossa confiança no que Deus tem proposto para nós. Foi com uma fé assim que os antigos patriarcas se deram muito bem. Foi com uma fé assim que eles agradaram a Deus. É preciso que nós tenhamos essa mesma fé que eles tiveram, para podermos não somente crer, mas também confiar que o Senhor, o nosso Deus, é poderoso, é misericordioso e muito amoroso para com aqueles que o buscam. Assim nós entendemos, irmãos e amigos, nós entendemos a necessidade da divulgação do Evangelho poderoso de Jesus Cristo. Como o apóstolo Paulo não se envergonhava, nós também não podemos envergonhar do Evangelho. Não podemos. Essa fé vem por se ouvir a palavra de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo escreveu também para a igreja de Roma, no capítulo 10, versículo 17, ele diz que, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo.
Então nós temos que divulgar, nós temos que mostrar o Evangelho, que é o poder de Deus, que salva. Precisamos, irmãos. Está ao nosso cargo, essas insondáveis riquezas de Cristo, estão ao nosso cargo. Tudo isso que foi segredo na eternidade, que estava com Deus, está hoje na nossa responsabilidade de mostrar, e mostrar não só aqui na terra, mas também aos poderes celestiais, que nós somos poderosos também, porque nós temos o poder de Deus em nós. Nós precisamos desenvolver, deixar a nossa vergonha, ou o nosso medo, um receio que às vezes a gente vê que as pessoas têm, de falar de Deus, de falar de Cristo, de falar do Evangelho, e nós falamos o quê? Da igreja. Vão na minha igreja. Jesus não mandou em lugar nenhum falar de igreja. Em lugar nenhum da Bíblia está escrito que nós temos que divulgar, ou pedir para visitar a igreja, em lugar nenhum. Isso é coisa nossa. Jesus fala que nós temos que anunciar a palavra dele, o Evangelho dele, que tem poder. Então, se nós devemos anunciar que a nossa igreja, a nossa comunidade, prega o Evangelho de Deus, e somente o Evangelho de Deus. Lá onde nós congregamos, nós podemos falar. Nós falamos onde a Bíblia fala, e nós calamos onde a Bíblia cala. O que não está na Bíblia, nós não falamos e nem fazemos. É a confiança que nós precisamos ter. Ela fala, mas eu tenho medo de falar e a pessoa saber mais do que eu, e daí? Se ela souber igual o que está na Bíblia, glória a Deus, faça um culto. Deus não fala que onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele está ali? Então, irmãos, ter confiança no poder de Deus é como confiar na oração. Vocês lembram quando Jesus falou, lá em Marcos capítulo 11, versículo 24? Marcos capítulo 11, versículo 24, Jesus falou o seguinte: portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, agora que vem a frase chave, creiam que já receberam. Se você pedir, creia que já recebeu, assim lhe sucederá. É Jesus que está falando isso. Creia que você já recebeu. Confie. Agora, irmãos, quantos de nós que estamos sem receber o que pedimos? Será que foi o Marcos que escreveu errado essas palavras de Jesus? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que não foi isso. Eu tenho certeza, irmãos, que a explicação está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 2 e 3. O Tiago é maravilhoso. Capítulo 4, 2 e 3, ele escreve o seguinte: vocês cobiçam as coisas e não as têm. Está vendo? E ele vai falando aqui de uma situação política daquela época, que passava no coração daquelas pessoas. Vocês matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. E ele diz ainda, vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem por quê? Porque não pedem. E quando pedem, o que vem? Quando pedem, não recebem. Por quê? Pedem por motivos errados. Está escrito.
Motivos errados para quê? Para gastar em seus prazeres, para esbanjar. Então, isso aqui me fez lembrar agora que já naquela época onde tinha pouco dinheiro ou quase nenhum dinheiro, não existia dinheiro como existe hoje, ele já estava tendo aqui uma noção, já estava dando uma noção de dinheiro, porque é para gastar, para esbanjar, não é? Eu entendi isso. Vocês pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. E mais um esclarecimentozinho, irmão, lá em Tiago, capítulo 1, de 5 a 8. Capítulo 1, de 5 a 8, é sobre a sabedoria. A sabedoria que nós devemos ter para aprendermos a confiar em Deus. O irmão leu isso aqui para nós. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor. Por quê? Tem a mente dividida. Tem a mente dividida. É instável em tudo o que faz. Eu peço, mas eu fico duvidando, será que Deus vai me dar isso? Será que eu vou ser atendido? Será que isso que eu estou pedindo é da vontade de Deus para a minha vida? O que Jesus falou? Se você pedir, peça que já aconteceu, creia que já aconteceu na sua vida, e assim lhe sucederá. Se eu tenho a mente dividida, se eu sou instável e instável em tudo que faz, normalmente é uma pessoa que começa tudo e não acaba nada. Tem muita gente assim, tem muita gente que é só dos começos, é só dos princípios, mas não tem como, não tem uma maneira que chegue até o fim daquele seu projeto. E o projeto de Deus para a igreja é: aquele que perseverar até o fim, será, não é salvo, será salvo. Então, irmãos, a Bíblia, ela está recheada, para a gente fechar isso aqui, a Bíblia está recheada de passagens que animam-nos, que produzem fé em nós, para confiarmos que Deus é poderoso, Deus é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que Ele está prometendo na sua palavra. Algumas dessas passagens, por exemplo, Provérbios capítulo 3, versículo 5, lá está escrito, Provérbios 3, 5 está escrito: confie no Senhor de todo o seu coração. E agora, a frase que vem seguinte: não apoie no seu próprio entendimento. Não acha que você é o dono da verdade, que você já sabe tudo. Isso só é possível se... Vocês também já viram como que a Bíblia é recheada de si? Aquela partícula condicional, se nós tomarmos conhecimento do que Deus colocou na Bíblia para nós. Irmãos, se não buscarmos o entendimento do que Deus está falando, nós apenas estaremos apoiados naquilo que entendemos e ouvimos por outros meios, outras coisas que não a palavra de Deus. E assim como que nós vamos ficar? Nós vamos ficar cheio de achismo. Eu acho que é assim, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu acho. Então, se você acha muita coisa, você precisa voltar à palavra de Deus, para que você não tenha medo de divulgar o Evangelho.
Você vai ter confiança que você está falando a palavra de Deus e não o que você acha. A Bíblia, o Evangelho, eu gosto muito, já falei algumas dezenas de vezes aqui, o Evangelho de Lucas é o ideal para que nós possamos crer, confiar e crescer na palavra de Deus, é o Evangelho de Lucas, porque Lucas não é judeu com aquela mente fechada, o Lucas é europeu, mente aberta, ele mostra Jesus, o Filho do homem, o Adão perfeito, e lá está nos mínimos detalhes o que nós precisamos lembrar, para crescermos na palavra de Deus. Irmãos, o Salmo 37 está no informativo aí. Faça parte da sua vida essas palavras desse Salmo. Leiam, confiram, entendam, amem essas palavras desse Salmo. E o João, o apóstolo João, maravilhoso, primeira carta de João, capítulo 2, 28, ele diz, filhinhos, isso me deixa numa alegria que vocês nem imaginam, filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e não sejamos envergonhados diante dele, no dia da vinda dele, no dia da volta dele, nós não vamos ser envergonhados. Irmãos, essa fé é confiante, que nós precisamos ter, é a certeza daquilo que esperamos, e a nossa esperança é voltar para o céu, já que todos nós temos essa mesma esperança da vinda do Senhor Jesus, nenhum de nós quer ficar envergonhado diante dele naquele dia. Nós precisamos confiar que Jesus já está voltando, irmãos. Nós precisamos confiar que Jesus vai nos levar para estarmos na eternidade com ele. Nós precisamos confiar como se ele já estivesse aqui, nos julgando, nos dando a mão e nos levando para aquele lar, aquele lindo lar celestial que ele foi fazer e que eu quero imaginar, eu quero crer que ele já está pronto. Ele está voltando para nos buscar. Tudo que está à nossa volta está nos mostrando isso. E ele disse, não esqueça, irmãos, lá em João capítulo 15, versículo 14, ele falou, vocês são os meus amigos, se vocês fizerem aquilo que eu lhes ordeno. Acho que todos nós queremos ser amigos de Jesus, não é mesmo? Então, irmãos, veja bem, a dificuldade está em nós mesmos, mas mesmo assim nós precisamos confiar na misericórdia de Deus. Ela é real. Deus já podia ter nos matado, mas para ensinar-nos a confiar nele, ele nos deu vida. Isso é para nos ensinar que nós precisamos confiar nele sempre, porque nós já podíamos ter sido mortos, mas Deus nos deu vida, e a mesma vida que Cristo Jesus tem, ele deu essa vida para nós. A vida em Cristo Jesus, ele morreu no lugar de cada um de nós, na cruz dele, irmãos, na cruz de Jesus não teve misericórdia não, lá na cruz que ele sofreu, a misericórdia estava muito longe dela, muito longe, no pavor, na dor, na tristeza, na angústia, no desespero daquela cruz, Jesus bradou, Pai, por que me desamparaste? Esse grito era nosso, irmão, esse grito era para nós o gritarmos, e Jesus o gritou lá na cruz por nós, Pai, por que me desamparaste? Vocês lembram o que o apóstolo Paulo escreveu para os Efésios no capítulo 2? Ele nos deu vida, estando nós mortos, isso é misericórdia, irmãos, nós precisamos confiar nisso, e que Deus nos abençoe,
e que nós sejamos essas pessoas confiantes no poder dEle. E o poder dEle está aqui, na Bíblia Sagrada. Que Deus nos abençoe e nos ilumine para que nós sejamos assim. Se vocês quiserem orar, nós vamos estar aqui para orar com os irmãos. Glória a Deus. Deus pode fazer o impossível acontecer, irá fazer acontecer o que eu não posso entender, sempre me guiará e também me guardará.